Sejam bem-vindos ao nosso 7º episódio da segunda temporada do LSQ Podcast sobre empreendedorismo. Hoje, o empreendedorismo vai se conectar com o esporte, com o futebol, com o altruísmo, com a filantropia. Para esse episódio, eu chamei o meu sócio, Felipe Lapor. Felipe, muito obrigado por aceitar meu convite. Obrigado, Queiroz. Chegamos no meio da segunda temporada e mais um tema inovador, mais um serviço inédito para o meu conhecimento, algo que dá muito prazer a todo mundo, esporte. Se você não gosta de esporte, volte 10 casas e se apaixone por algum esporte. E filantropia, algo extremamente necessário para nós hoje e sempre. Vai lá, Queiroz. Bom, então a gente aqui está hoje com o André Jorge, que é fundador da Play for a Cause. André, muito obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo. Fala aí, pessoal. Um prazerzaço estar aqui com vocês hoje também. Guilherme, valeu pelo convite. E vamos trocar um pouco de ideia, falar um pouco o que a Play aprendeu nessa longa data aí e tentar juntar realmente essas partes que às vezes a gente não se conectam muito bem, né? De primeira mão, o esporte com o empreendedorismo, com filantropia. Vamos ver o que dá isso aí. Vai ter muita experiência para a gente trocar aí. Então, eu queria que você começasse contando para a gente primeiro o que é a Play for a Cause, o que ela faz, quais são os objetivos dela. Boa. Por favor. Boa. Como que a gente define a Play, né? Nosso grande sonho é transformar o esporte e o entretenimento numa baita de uma ferramenta de impacto social. E hoje, como que a gente faz isso? A gente cria experiências junto com atletas, com clubes, para entregar para os fãs daquele esporte, daquele atleta, algo que seja único. Então, através da aproximação do clube, dos atletas aos seus fãs, a gente consegue não só gerar uma experiência única para os torcedores, mas também para quem gerar recurso para quem mais precisa também. E aí dá um exemplo, poxa, mas beleza, ficou algo meio subjetivo ainda. Vamos dar um exemplo concreto? Podemos dar do nosso carro-chefe, que hoje, aqui dentro do país, ainda é o futebol, sim. Apesar da gente estar em outros esportes também. Um exemplo concreto são as parcerias que a gente cria com os clubes aqui do Brasil. Então, o que é feito com aquele material que é usado durante a partida? Camisa, chuteira, short. Depois de uma partida não tem um destino preciso, mas tem um valor agregado para o torcedor muito grande. O que a gente faz? A gente faz as parcerias com os clubes, com os atletas, pegamos aqueles itens, vendemos no nosso site, em modo de leilão normalmente, e geramos recurso para que, além do operacional da empresa seja pago também, que é necessário, a gente gera recurso para quem mais precisa, né? Então, mais ou menos isso que a gente que define a Play. E dá um exemplo de um produto. Seria uma camisa que foi usada por um jogador? Perfeito. A gente pode usar agora o exemplo que a gente teve de Vasco e Fortaleza, que eles jogaram e fizeram uma ação em prol do racismo. Então, da luta contra o racismo, visto os acontecimentos, esses últimos acontecimentos na Espanha, junto com Vinícius Júnior, qual foi a campanha que, junto com eles, nós fizemos parte? Eles levantaram e fizeram a divulgação da escalação do time sem os atletas negros. E então entraram em campo e levantaram a seguinte questão. Bom, vocês facilmente perceberam a ausência de alguns atletas em nossa escalação, mas será que vocês percebem a ausência dele no nosso dia a dia? Então, levantando essa questão, e alguns itens que foram utilizados durante essa partida, já estão no nosso site, tá vendo? Então, se vocês quiserem ir lá, pode dar uma olhada. E a galera acessa aí o Play for a Cause, tem lá no Instagram, vocês veem lá, tem o link, já acessei também, vi lá algumas coisas vendendo. Bacana. E a gente vai gerar, além de gerar essa notoriedade para esse tema, a gente gera recurso para entidades que levantam essa bandeira. Então, o recurso arrecadado com esses valores que nós vamos arrecadar a partir dessas vendas, vão ajudar algumas entidades no apoio à luta contra o racismo, entende? Entendi. Então, um caso que está acontecendo agora, essa semana, por exemplo. Entendi.
E como é que é feita a venda? Você falou que era normalmente a forma de leilão. Então você pega e coloca um valor mínimo no site, e as pessoas vão dando... Você abre o leilão e vão dando lance, tem um prazo, como é que é? É isso mesmo. Ou tem outras formas de venda? Temos. Com alguns itens que são de algumas campanhas especiais e exclusivas, a gente põe a leilão, né? E a gente seta junto com o nosso parceiro um lance inicial, que aí a partir dele o pessoal vai dando lance e subindo. É muito interessante os momentos finais do leilão, porque é onde realmente acontece o pico de procura. Então a gente vê as pessoas disputando ali, enfim, naqueles últimos segundos. É bem emocionante, inclusive, para quem está participando do outro lado. É legal essa métrica, né? Poxa, demais. A gente tem ali alguns itens que às vezes passam de R$2.000, né, antes do momento das últimas horas, para 20, 30 mil reais. Então, naquele espaço de tempo curto, a gente consegue ver uma alavancagem grande do preço deles. E a gente tem outros itens que estão a preço fixo também. Um deles, por exemplo, que nós também colocamos a preço fixo, são alguns itens de modelo que nós mesmos desenvolvemos. Então, por exemplo, não sei se vai dar para captar aqui na câmera, mas eu estou usando uma pulseirinha, não é a do Senhor do Bonfim, não. É essa daqui. Por exemplo, vem cá, eu nem tinha comentado isso com vocês. Guilherme e Lapor, o que vocês acham que é esse fio aqui branco? Eu não vou poder opinar porque eu já vi um spoiler no seu... Vou ver se o Lapor aceita. Algo náutico? Não sei. É algo relacionado a esporte, mas eu vou te facilitar a vida. É algo relacionado a futebol. Esse negocinho branco aqui, essa cordinha. Me pegou. Nada? Nada. Posso eu falar? Pode, vai lá, Guilherme. É a rede do Maracanã que não foi usada, né? Exato. Que foi usada. Foi usada durante o ano de 2020. A gente não tem um destino preciso para essa rede ao final da temporada. A gente enxergou uma possibilidade de, trazer o Maracanã, que é um estádio reconhecido mundialmente, é o cenário do futebol mundial, para perto dos torcedores. Então, pegamos essa rede, fizemos a parceria junto com o Maracanã, pegamos ela e, junto com uma empresa de joalheria masculina, nós desenhamos essas pulseiras, fizemos um lote limitado que o recurso arrecadado ajudou 3 instituições de ensino ao redor do estádio. Então, enxergando oportunidades onde às vezes não existia, a gente consegue gerar esse recurso para quem mais precisa. E é essa a nossa filosofia para tudo que a gente enxerga aí no ramo do esporte e do entretenimento. Tem como a gente fazer isso. E a otimização do produto, né? Do material. Você acha que aquilo ali vai ter fim, mas na realidade não. Isso tem um valor simbólico, é algo bonito. Se torna um bem infungível, né? Com certeza. Bem fungível é aquele bem que você não pode ser substituído. Então você transforma aquele negócio que é um bem fungível, poderia ser substituído por outro igual. André, vocês lembram o que aconteceu no último jogo do Olímpico no Grêmio? Não. Os caras estavam quebrando as cadeiras do Olímpico para levar para casa. Para os torcedores tinha um valor ultra simbólico, e aí era uma coisa assim meio de a gente não quer ir para a arena, a gente não quer a modernização do futebol, a gente quer a cadeira do Olímpico. Então tinha os caras chutando a cadeira, levando. É muito disso, né? A paixão do torcedor por certos objetos. Passando os limites aí, né? Claro, mas aquilo ali ficou muito marcado. Sim. Já tá pensando em expandir para as cadeiras, né? Quem não usar... Mas já tem, né? Algumas arenas que estão sendo reformadas. O Maracanã fez isso também, quando se desfez da geral, né? Então a gente tem pedaço de concreto do antigo Maracanã que foi comercializado. A Arena do Galo, agora, que está inaugurando. Sim. Eles também venderam potinho de terra da própria construção da arena. Que legal. Então, oportunidades que a gente consegue enxergar. André, deixa eu te fazer uma pergunta. Uma vez eu fui com o meu pai, há muito tempo atrás, para Berlim. Aí a gente foi ali no muro, aí ele comprou um pedaço do muro de Berlim para mim. Aí quando ele me deu, eu fiquei... Como é que a gente sabe isso aqui é um pedaço de muro de Berlim? Aí meu pai, a gente comprou e falou... Não sei, vamos acreditar que é. Como é que as pessoas... como é que tem esse... Como é que é esse retorno de... Vamos dizer assim, de garantia da marca, de que... Eu sei que a marca já cresceu, então ela tem
um reconhecimento do mercado, mas como é que é isso? Como é que é visto? Dita a origem, né, do produto. Exato. No início é bem mais difícil porque a gente não tem a credibilidade do mercado. Então os questionamentos que vêm são muito mais frequentes e muito mais incisivos, muito mais fortes, né? Atualmente, como você falou, Guilherme, poxa, pelas parcerias que a gente já criou, as pessoas nem se perguntam mais em relação a isso. Mas a gente sempre procura ter um cuidado muito especial. Por exemplo, vamos pegar aqui, essa rede do Maracanã. Como é que eu sei que é a rede do Maracanã e não a rede do campo do condomínio aqui da esquina, né? Nós fizemos captação de imagens dentro do Maracanã, retirando essa rede. Além disso, teve um documento sendo assinado pelo próprio CEO do Maracanã da época. Então, tudo isso chega na casa de quem comprou aquele item. Então, existe toda essa preocupação em certificar aquele item e, sempre quando possível, a gente tem a gravação daquele momento de retirada, o momento aquele que está vindo para nós, Play for a Cause, transformar aquilo ali num produto colecionável, entendeu? Sim. Maneiro. Bom, André, eu queria então agora que você pudesse explorar para a gente um pouco da história, né? Sua história, o início, como é que começou, de onde surgiu a ideia, como é que foi e, enfim, sua formação influenciou. Conta pra gente um pouco você e da criação da Play for. Quanto tempo ela existe, quando é que foi fundada? Show de bola. Essa história é muito bacana, porque quando a gente pensa assim, poxa, as parcerias que hoje a gente tem, né, no mundo do automobilismo, do futebol, do basquete, do tênis também, o pessoal pensa, pô, mas esse cara, então, o pessoal é todo no meio do esporte, né? Deve ter algum avô, algum tio, algum pai que mexe com isso já há algum tempo. Nada. Zero. Inclusive, a gente estava conversando aqui antes, né? O Laporte me perguntou, para qual time você torce? Então, também não tenho time. Zero. Mas o que botou a gente nesse caminho, né? Foi um momento em que ganhei uma bolsa para estudar lá fora, terminar minha graduação lá fora, e estava assistindo um jogo do Barcelona. Nesse momento, onde estava na hora do intervalo, o jogador, o Iniesta, pegou uma garrafinha d'água, bebeu, e antes de entrar no vestiário, ele jogou na lateral do campo. E vários torcedores correram até a lateral do campo, oferecendo notas de 50, 100 euros para o guarda que fica ali poder recuperar aquela garrafa e entregar para eles. Caramba. Estavam leiloando ali ao vivo. Ao vivo. Te mostrando ali, olha, tem uma oportunidade ali. Então, e aí eu olhei para aquilo, eu pensei, nossa, questionei a sanidade, né, daqueles torcedores. E aí depois eu percebi, gente, na verdade, isso é a realidade atual, é a realidade que de fato existe. Não adianta a gente questioná-la, ou então ficar se perguntando se é algo que vale mesmo aquele dinheiro todo ou não. Aquilo dali é paixão. Quando mexe com paixão, você não adianta entrar em méritos racionais e querer usar a lógica. Não. E a partir daquele momento, eu decidi não questionar aquela realidade, mas encará-la como algo que possa ser utilizado a nosso favor. Então, perguntei, se está oferecendo esse tanto de dinheiro por uma garrafa de plástico, imagina então na camisa que esse jogador está usando. Será que tem um destino preciso para ele? Afinal de contas, eu vejo ele jogando para a torcida, ou então entregando no meio de campo. Tem um destino preciso ou não? E aí começou. Começamos a entrar em contato com alguns times lá da região e perceber que, na verdade, não tem um destino preciso. Mas, ao mesmo tempo, tem um valor agregado para o torcedor muito grande. Por que não, então, fazer com que esse material, sem um destino preciso, chegue na mão desse torcedor que está ali sedento por aquilo? E aí nós começamos. Foi assim que começou, então, a Play. Fizemos uma parceria com um time francês, na época, pequeno, da 2ª divisão, e com a camisa que a gente conseguiu, ela foi vendida e nós terminamos a construção de uma escola. Então foi uma camisa de um time da 2ª divisão, de um jogador que era reserva de uma partida que eles perderam de 4-0, que mesmo assim conseguiu gerar todo esse impacto, sabe? Era o time da cidade que você terminou a sua graduação em engenharia naval. Que você Exato. pra gente. Exato, Qual isso o nome do mesmo. time?
Stade Brestois. Então, foi... Assim, Parece uma cena de filme. Sabe quando eu imaginei você contando, aí o jogo acabando e um monte de gente louca pela garrafa e você, assim, pensando aqueles números, assim, né? aquele empreendedor, assim, aquele quando fizer um filme você lá na frente, botar, porra, aí tirando a ideia e juntando isso com a atualidade, né? A galera leiloando ali e juntando com o e-commerce. Bacana demais essa comparação mesmo. Você contou essa imagem. E, poxa, parece que... aconteceu, então, poxa, foi... Mas como que você chegou, né, às vezes, nesse primeiro time, lá na França? Como que você fez essa primeira ação, de fato, acontecer? E também é uma história engraçada, sabe? E você estava sozinho? Ou tinha gente com você? Naquele momento onde eu estava no estádio, você diz? E depois? No estádio eu estava com alguns amigos que me levaram para assistir o jogo. Por mim, eu estava em outro lugar, sabe? Ia para outro lugar, mas eles falaram, não, vamos. Eu acabei indo com eles. E graças a Deus fui, né? E aí, voltando, quando a gente voltou para nossa escola, para nossa faculdade, eu cheguei lá com essa ideia na cabeça, né? Falei, poxa, então a gente tem que, cara, tem que pelo menos fazer um teste aqui, ver se esse negócio funciona. Não é possível, não vou deixar esse negócio simplesmente ficar engavetado em algum lugar. E aí a gente bateu na porta do time, né, do Stade Brestois, apresentamos, e aí eles falaram, poxa, super legal, super bacana, vamos marcar uma outra reunião. Beleza. E aí naquele momento, eu já tinha certeza que o negócio ia dar certo. Aí eu, não, tenho certeza que vai dar certo. E aí tinha um colega que estava terminando a construção de algumas escolas no interior da África, no Malawi, e vi ele anunciando que estava faltando dinheiro. E eu virei para ele e falei, pode deixar que a gente consegue. Sem ter nada fechado, sem coisa nenhuma. Mas já acreditando que ia ter alguma coisa. E aí a gente voltou lá na segunda reunião, apresentamos para o diretor do time, o diretor virou, poxa, muito legal, muito bacana, mas aqui não vai fazer. Aí eu falei, mas como assim aqui não vai fazer, meu? Ele falou, não, porque o nosso time está subindo para a Série A e a gente não vai incomodar nenhum jogador. Já começa por aí, incomodar, né? Não é incomodar, mas a gente não vai falar nada para os nossos jogadores que não seja relacionado a jogar bola, para que eles se foquem exatamente em subir para a Série A. Mas por que você acha que vai desfocar alguém, sabe? Não, André, muito legal, muito bacana, mas aqui não vai acontecer. E aí vem o primeiro aprendizado, né? Cara, eu tinha botado outras pessoas, já tinha me comprometido com outras pessoas ali, naquele momento. Eu não podia andar para trás. Você andar para trás com qualquer tipo de pessoa já é grave. Com quem mais precisa, poxa, é inadmissível. Eu não sabia como, mas a gente tinha que gerar aquele dinheiro. E aí veio uma ideia. Eu sabia, tinha pesquisado, que tinha um jogador brasileiro que tinha entrado naquele time há pouco tempo. Bom, brasileiro lá fora, ele tá procurando o quê? Outro brasileiro. Outro brasileiro. Exato. Fui em casa, peguei uma bandeira do Brasil e fui assistir o treino livre com a bandeira do Brasil nas costas. Cara, não deu 10 minutos, ele veio falar comigo. Brasileiro? Eu falei, porra, brasileiro. Eu falei, pô, que coincidência. Eu falei, mó coincidência mesmo, velho. Pô, coincidência demais. Tá fazendo o que aqui? Eu falo, engenharia naval. Nossa, que diferente. Mas em que área? Eu falei, hidrodinâmica avançada. Aí ele falou, nossa, nada a ver, né? Eu falei, nada a ver com futebol, mas, pô, futebol é paixão, não sei o que, tô aqui também. Qual teu time é esse aqui? Inclusive, tem um projeto que eu tô tocando que tem muito a ver com futebol. É o quê? Eu já tava com o computador aberto ali na apresentação que eu queria passar para ele do lado de dentro do campo, eu do lado de fora, chovendo, abri o computador, dane-se a chuva, aí comecei a apresentar, ele falou, pô, que da hora, então você precisa só dos meus itens? Sim. Então, fica tranquilo que da próxima partida é seu. Então, se você pra saber quem é, eu sei que você tá guardando ele. Foi o Castan. Então... Leandro Castan? Exato. Zagueiro do Vasco. Isso. Foi, na verdade, o irmão dele, Luciano Castan. Tá.
Então, o Luciano Castan, que hoje ele tá no Cruzeiro, né? Mas tava jogando lá fora, depois eu acho que foi pro CSA e agora tá no Cruzeiro. E foi o cara que, cara, acreditou. Na época ele tava chegando, então ele ainda era reserva. Acabou que o jogo eles perderam de 4-0, não subiram para a Série A. Então, de todas as variáveis que tinha para dar errado, tinha nesse item. Mas mesmo assim, a gente conseguiu vender e conseguiu o recurso necessário para terminar a construção de uma escola que atendia 5 comunidades no interior da África. Cara, isso é uma aula de empreendedorismo, né? Inovação, coragem. Pô, de pegar e fazer ele vou ali. Aversão a qualquer tipo de fórmula, né? Chovendo, abriu o laptop, você tinha 5, 10 minutos para encantar. Encantou e foi mais simples do que você imaginava. O sim dele foi mais simples, né? O diretor, ele complicou, atrapalhar, vai desfocar. Não é desfocar, só deixa ter o item aqui. Exato. E isso daí eu acho que é o bacana, de ter conseguido provar que, velho, são coisas simples que podem ser feitas. Então, quando a gente fala de empreender, às vezes a gente pensa em tecnologias mais avançadas, que existe, que é necessário, sim, mas às vezes é você enxergar o mundo de outro ponto de vista, onde as adaptações que precisam ser feitas não necessariamente são adaptações complexas. E nesse momento a gente provou que com algo simples de ser feito poderia gerar um resultado muito impactante na vida de tantas pessoas, sabe? E a partir daí, então, eu decidi, olha, se deu resultado aqui fora, poxa, imagina dentro do Brasil, né? Num país que é conhecido pela paixão do futebol e aqui fora é conhecido por outro fator também, pela desigualdade social. Será que a gente não consegue transformar essa ferramenta aqui, que é o esporte, que une tantas pessoas, em parte da solução para essa desigualdade aqui? E aí, por isso, eu decidi voltar pro país. Foi uma virada difícil pra caramba, vocês devem imaginar, né? Você sendo formado lá fora, tudo, propaganda de emprego pra ficar lá fora, ganhando em dinheiro, tudo. Você acreditar em algo numa certeza que é só sua, sabe? E tem inclusive, pra quebrar o gelo aqui, tem uma música que eu gosto demais, Atitude 67. Não sei se vocês são fã dos caras, mas, pô, eu sou pra caramba, velho. E tem uma música que eles falam, cara, acreditar numa certeza que é só sua e fazer com que isso vire música. Cara, é fogo, velho. Tu acreditar numa certeza que é só sua, virar a chave e voltar e falar, não, vou botar o meu coração na sola do meu sapato e vou pra rua pra fazer com que isso daí aconteça. Então, essa virada de chave não é simples. Eu não romantizo, eu acho, é difícil pra caramba, você vai pensar em desistir, mas olhando pra trás, os resultados que hoje a gente tem, poxa, dou graças a Deus por ter tido, de alguma forma, coragem pra lançar a Play nesse mundo, sabe? E também você olhar lá pra frente, porque isso, eu vi o Jeff Bezos falando, ele falou, olha, eu lembro que eu cheguei pro meu chefe, ele falou assim, eu cheguei pro meu chefe e falei, olha, eu tenho essa ideia de negócio aqui. Aí o chefe dele falou pra ele, cara, isso parece uma boa ideia. Mas seria uma ideia muito melhor para alguém que não tem um emprego bom como você, uma formação boa como você. Aí ele falou, cara, isso me fez pensar. Mas eu cheguei em casa e pensei, cara, posso me arrepender de ter tentado, mas me arrepender lá na frente de nunca ter tentado... Vai doer mais. E aí tornou as coisas muito simples para mim. Por isso que eu fui tentar, né? Engraçado você estar falando isso, Guilherme, porque... Quando eu tenho um momento de decisão na minha vida, exatamente o que me faz definir se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda, enfim, é qual é o e se que eu estou disposto a dormir com. Como assim? E se eu tivesse tentado construir um negócio como a Play for Cause lá atrás e não tivesse tido essa coragem? Essa dúvida ia me atormentar até hoje? Cara, tenho certeza que ia. Então, o que me fez girar a chave foi exatamente esse pensamento. Pô, se eu não tentar, o que vai acontecer comigo? Vai ser uma dúvida que quando eu botar a cabeça no travesseiro, vai me perturbar o resto da vida. Então não tem outra saída, velho. Vai lá, tenta, sabe? Cara, é um mindset absurdo isso. Parabéns, você ganhou um corte. Isso vai ser um corte com certeza, porque tem muita maturidade, tem muita resiliência e tem muita execução.
nisso, né? Esse se ele te afasta da inércia. Exato. Vai lá e faz. Paga pra ver. Se não der certo... E a gente viu, se vira, né? a gente viu junto um trecho de uma palestra do Jim Rohn, que é um palestrante, das antigas, já morreu já, ele falava sobre empreendedorismo, falava sobre o que é empreender, e ele falava assim, cara, se você acha arriscado tentar, espera até te entregarem a conta por não arriscar, por não tentar. Então é isso, você às vezes acha que, vou tentar aqui, mas cara, se você não fizer isso, cara, a conta vai ser 3 vezes maior, às vezes é isso. Mas é muito legal essa compartilhamento. Eu queria evoluir, então, para você explicar para a gente como é que é esse... Você falou muito sobre a questão ajudar instituições, então eu queria entrar um pouco nesse ponto. E tem muitas perguntas, mas vou deixar você desenvolver primeiro. Como é que é esse casamento entre empreendedorismo e a filantropia? Como é que é você no site, alguém entrar assim, esses caras estão ajudando mesmo? Como é que... vou pagar isso aqui não tá ajudando nada, esse cara tá rico pra caraca. Como é que é? Porque a gente aqui tem... O Brasil é assim, não, rico é empreendedor, esse cara tá milionário, aí é um julgamento. Como é que é esse casamento? Como é que é vender isso, vamos dizer? É um tabu muito grande, porque quando a gente fala que empreende, que tem uma empresa que tem fins lucrativos e que da outra ponta a gente entrega um impacto social, muitas pessoas se questionam, poxa, mas como? Não são coisas antagônicas isso? Né? Ou você escolhe um lado, ou você escolhe o for profit, ou você escolhe fazer o bem. E na verdade não. Então, o que a gente acredita na Play, além de transformar o mundo do esporte no entretenimento e fazê-lo que seja uma ferramenta de impacto social, é mudar também e se transformar em um case de sucesso de empresa que sim, dá para fazer os dois ao mesmo tempo, sabe? Por quê? Lá atrás, eu me lembro de ter me cruzado com uma frase na parede escrito assim: entre negócios sociais, entre ganhar dinheiro e deixar seu legado, escolha os dois. E quando você descobre que esse caminho não é antagônico, dá para conciliar e fazer os dois juntos, poxa, é encantador, sabe? Você não precisa ter aquela mentalidade mais retrógrada do seguinte, de, poxa, então eu vou aqui trabalhar durante 50 anos, fazer meu colchão de financeiro e tudo, depois eu vou ajudar quem mais precisa. Você consegue fazer os dois juntos, por que não? Entende? Só que é um desafio. Você conseguir fazer com que outras pessoas entendam e passam a enxergar a filantropia, o impacto social de outra maneira. O que a gente enxerga? A gente enxerga que nós estamos entregando ali algo que pessoas assim, comuns, nunca teriam acesso. Tá? E a gente está está viabilizando o acesso àquelas pessoas. E o que abre as portas para que a gente possa entregar esses itens, essas experiências únicas? É o trabalho social que a gente faz por trás. Então, quem está ali pagando para ter aquele item, para ter aquela experiência, ele, muitas das vezes, está muito mais interessado no item, na experiência em si. A gente entende isso. Só que a gente está usando isso como isca para conseguir gerar o recurso que precisa para outros setores, entende? Então, por exemplo, se eu ligo para casa se uma instituição liga para casa de alguém falando, poxa, olha, eu preciso aqui de R$5.000 para fazer tal reforma em uma sala aqui importante para a gente. Poxa, você como pessoa física vai tirar do bolso R$5.000 para dar? Não sei, é um desafio grande, viu? Mas se você vira e fala, olha, tem uma camisa aqui que foi doada pelo jogador XYZ
e foi usado durante a partida, tá autografada, e vai vir com um vídeo dele ainda agradecendo nominalmente você. Cara, para isso daí, a gente precisa de X reais para fazer essa reforma aqui. Tá disposto a nos ajudar com isso? Pô, claro. Cara, é uma camisa do meu ídolo que eu nunca ia ter acesso. Imagine só. E ele mandando ainda um vídeo de agradecimento. Então, a gente tá pegando alguém fornecendo um material que para ele é gratuito. Ele recebeu de um patrocinador de itens esportivos. Então, ele não tirou nada do bolso. Pegou esse material, destinou para uma entidade. Essa entidade virou e falou, poxa, legal, bacana, vou conectar com alguém que sabe transformar isso daí em dinheiro. A Play, ela sabe fazer isso daí melhor do que ninguém. E aí, a gente consegue também, um dos modelos de negócio nosso é essa triangulação. Fazer com que esses itens que chegam através de jogadores e embaixadores dessas instituições, de fato se transformem em recurso para ela. Então, através de um material que não saiu, o recurso não saiu do bolso de ninguém, a gente consegue produzir recurso a partir do zero, entendeu? E para produzir esse recurso, precisa de gente boa por trás das cenas. E para ter gente boa por trás das cenas, cara, a gente tem que entender que a gente está competindo com o mundo lá fora. A gente está competindo com grandes empresas que estão querendo essas grandes mentes também. A gente está competindo com o mundo de investimento, que paga altos salários. Como que a gente vai ser atraente para ter as melhores mentes dentro da Play também? Entende? Então, para isso daí acontecer, a gente precisa sim bancar o operacional todo por trás. E por isso que nas nossas vendas existe uma taxa que costuma variar aí entre 15% e 30% dessa taxa que é utilizada para bancar o operacional da Play. Então a gente está ali... Eu queria saber, eu ia perguntar qual é o percentual, se cada um é diferente. Depende. Acaba variando, existe uma variação de modelo de negócio, de parceiro, existe essa variação, sim. Mas a gente está com a pele em risco, junto com o nosso parceiro. A gente está falando, olha, você ali não precisa, ninguém precisa botar a mão no bolso para tirar nada no início. Vamos aqui, todo mundo que está sentado nessa mesa, vamos ganhar junto? Beleza? Tamo junto. Vocês acreditam nisso? Ah, acreditamos. Então vamos junto, tá? Se der muito certo, vai dar muito certo para todo mundo. Se não der certo, não vai dar certo para ninguém, mas ninguém precisou se comprometer financeiramente no início, só a gente, porque a gente tem uma estrutura física que acaba sendo um custo fixo para nós, mas a gente se compromete, a gente sabe que o nosso trabalho é bom, então a gente vai dar esse passo com vocês. Vocês estão dentro? Ah, estamos. Então beleza, show. E aí a gente faz isso daí acontecer. Entende? Até tem um palestrante que se chama Dan Palhotta. Tem alguns TED Talks dele muito, muito bons. Vale a pena demais vocês assistirem. E há uma analogia muito legal que a gente encontra ali. Que a gente tem duas regras válidas no mundo dos negócios. Uma que é válida para o setor non-profit e outra que é válida para todos os outros setores. Tá? Que é a seguinte. Quanto mais valor você consegue agregar, trazer para o negócio, poxa, melhor e mais chance de ser bem remunerado você tem. Isso daí é uma regra válida para os outros setores. Por que isso daí não é válido para o non-profit? Entende? Então, como que eu vou conseguir atrair as melhores mentes para trabalharem comigo, para resolver problemas complexos, se eu não estou dentro dessa filosofia? Entende? Então, a gente acredita que sim, o setor non-profit também tem que ser regido pelas mesmas regras. A gente consegue fazer com que a nossa torta ela aumente de tamanho para que seja dividida, sabe, entre as pessoas. Então, hoje em dia, só para vocês terem uma noção de dados, assim, a gente consegue vender os itens na nossa plataforma por cerca de entre 7 a 10 vezes um valor maior do que em qualquer outra plataforma.
poxa, isso daí não é coincidência, isso daí não é sorte, entende? Se a gente está gerando 7, 10 vezes mais recurso para quem mais precisa, bom, a gente está aumentando o valor dessa torta, né? A gente está aumentando o tamanho dela. Então, ao invés da gente pegar num aniversário, vamos fazer uma analogia, a gente chegou no aniversário aqui, a gente vai pegar um cupcake e dividir entre os convidados, ou você vai pegar uma torta grande e, conseguir dividir entre aqueles ali presentes. A gente prefere que seja aumentar o tamanho dessa torta e ter mais gente pegando pedaços do que, trazer um cupcake aqui pra festa e Para menos pessoas. para menos pessoas, entendeu? Então, o poder que a Play tem velho, vamos transformar esse cupcake aqui, tá? Em uma baita de uma torta. A gente vai conseguir pegar uma fatia dela para que o operacional, para alimentar as pessoas que trabalharam para fazer essa torta crescer de tamanho. E, cara, vamos conseguir dividir essa torta aí ainda para mais gente e ajudar ainda mais gente, sabe? Porque ela se tornou maior, entendeu? Então, eu acredito muito nisso. E essa, para mim, é a nossa filosofia, entende? Perfeito. E quantas instituições vocês ajudam? Ou como é que é a escolha? Como é que você fala, olha, vou ajudar aquela escola ali? Eu fiquei curioso para saber como é que... É alguém que liga, olha, eu precisava... Já viu a Play aí e fala, olha, eu preciso angariar recurso aqui para construir esse playground aqui na escola ou para construir essa sala. Boa. Vocês têm algum projeto? Ou você vai lá, você que pesquisa? Como é que... Ou tem uma equipe? Boa pergunta. Então, hoje em dia são 86 instituições que a gente já apoiou em 18 estados do Brasil. A gente está chegando aí a 2 milhões de reais investidos nessas entidades, viabilizadas através da Play. E como que a gente consegue chegar até elas, né? Como que a gente seleciona? Existe a seleção que ela é feita junto com um parceiro. Então, por exemplo, nesse caso que nós citamos, do Vasco e do Fortaleza, são instituições que levantam a bandeira do racismo, né? Do combate ao racismo. Então a gente tem instituições desse tipo dentro do nosso portfólio. Vamos lá dar uma olhada. Ah, tem. Então beleza. Olha, parceiro, possuímos essa instituição aqui. Tá ok? A gente já tem toda a documentação, já fizemos a entrevista, tudo ok para ela. E aí? A gente apoia eles? Apoiamos, então beleza. Ou então, se a gente não tiver nenhuma no nosso portfólio, a gente vai atrás e seleciona. E aí existe as pessoas que estão responsáveis por esse trabalho dentro da empresa, entrar em contato, descobrir quais são essas entidades, entrar em contato com elas, preenchimento de documentação necessária, entrevista, para aí sim estar chancelado para estar recebendo aquele... Você conhece todas antes de chancelar? Ou... Todas. A gente tem que conhecer todas. Por quê? Uma vez que a gente se propõe a ajudar quem mais precisa, a gente tem que saber direitinho se aquela instituição de fato está entregando o que está falando que entrega, entende? E além disso, a gente está num meio onde que é o esporte e que é o terceiro setor. São dois meios que aqui no Brasil geram muita desconfiança. Então a gente sabe que qualquer deslize que a gente der, portas que foram muito difíceis de serem abertas vão se fechar para sempre. Então isso dá um cuidado muito grande que a gente tem também, sabe, de fazer. Um caso muito bacana também de contar. Vocês conhecem a campanha Doe Gols? Não? É uma campanha que o Sport TV faz junto com a Play e junto com a Centauro. Qual que é o intuito dessa campanha? Essa campanha, ela doa 3 pares de calçados para as entidades que são selecionadas por nós no início do Campeonato Brasileiro, a cada gol marcado no campeonato. Então, marcou, no final do campeonato foram marcados, enfim, X gols. São 3X de calçados que foram doados para essas entidades que a gente selecionou no início do campeonato. É bacana, essa realidade é uma realidade que a gente não conhecia de fato,
que existe uma das principais doenças que deixa o pessoal fora da escola, tudo são transmitidas pelo pé, e muitas dessas pessoas nunca vestiram um calçado na vida. É uma realidade diferente que às vezes aqui pra gente, enfim, não imaginava que existia. Então a gente consegue, de certa maneira, solucionar em parte esse problema. Mas agora a gente está vindo com algo a mais. A gente vai reformar os espaços públicos e espaços que essas entidades que foram apoiadas precisam de reforma. Então, entrando de uma maneira, ganhando uma força, um músculo muito maior agora nesse impacto que a gente gera dentro dessas instituições. E, por exemplo, um processo que faz parte dessa cadeia toda é selecionar essas instituições. E aí, qual que é o critério? Bom, a gente tem que ter pelo menos uma entidade representando cada time da Série A do Campeonato Brasileiro. Então são 13 estados, se eu não me engano, que estão participando agora do Campeonato Brasileiro, e a gente criou um indicador. A partir desse indicador, a gente descobriu quais são as localidades em cada estado que precisa de um impacto, de uma atenção maior, e aí a gente foi atrás da seleção dessas entidades. Então, a gente se adapta muito bem. Com o passar do tempo, a gente construiu um leque de opções de entidades para ajudar, e também, ainda hoje, a gente continua ampliando esse leque de acordo com o parceiro que está trazendo aquele desafio para a gente. Então, no caso do 2 Gols é um, no caso que a gente trouxe aqui de Vasco Fortaleza é outro, da Stock Car também é um outro desafio, que a gente entende que o parceiro, muitas das vezes, precisa desse braço para a seleção e pode contar com a gente, que a gente vai lá e vai ajudar nessa seleção também. E é um ecossistema de ganha, né? Muita gente ganha nessa cadeia. Muito bacana tudo isso você construir e vem fomentando. Bacana. E é exatamente isso, porque a pessoa que está ali pagando por ter acesso àquele item, ou então àquela experiência, cara, tá pagando feliz da vida. Sim. Tá muito feliz. Ela nunca ia ter aquela realização daquele sonho. Qual o item mais legal, assim? Agora partindo pra curiosidade aqui. Cara, O subjetivo mesmo seu, assim, que você falou, caraca. É bem pessoal, assim. Olha, te falar, tem alguns. Vou trazer dois exemplos pra gente. A parceria que a gente tem com a Stock Car é um negócio muito, muito bacana. Toda etapa existem experiências que estão no nosso site, que você pode ir lá, comprar e ter acesso a oportunidades que você nunca ia ter na vida. Exemplos dela. Cara, você gostaria de puxar a largada da Stock Car sentado no banco do carona do safety car? Pô, animal. Então, tu consegue com a gente, sabe? Poxa, entregar o troféu pro piloto entregar o troféu pro piloto no pódio, sendo visualizado pelo Brasil inteiro em rede aberta. Você também consegue com a gente. Que maneiro. Assistir a corrida de dentro do box do Rubinho Barrichello, do Massa, ouvindo ele se comunicar com a equipe, você também consegue com a gente. Então são oportunidades que a gente acaba enxergando e propondo para a organização. Bora fazer isso? Rola? Ah, sim. Nunca foi feito, mas bora tentar. Então depende muito também da iniciativa e da aprovação daquele parceiro. E graças a Deus a gente vem encontrando parceiros que são mente aberta, que estão ali junto para fazer essas coisas acontecerem. E isso no site, você entra, você olha, entrega o troféu. A É, pessoa exato. vai lá, o leilão ou fixo, fala, se habilita para a próxima, vocês fornecem. E a gente E o fornece. dinheiro, obviamente. Vai para aquela entidade que está sendo apoiada naquela campanha. Uma ação sensacional que me dá arrepio até hoje foi uma ação que a gente construiu com a Federação Mineira e com o Galo. Também. O Galo é um baita de um parceiro nosso, Federação Mineira também um baita de uma parceira nossa. Na final do Mineiro, a gente levou um grupo de torcedores do Atlético Mineiro para assistir o jogo de dentro do camarote. E no final, com o Atlético ganhando, né, se ele ganhasse, eles desceriam até o campo para levantar a taça junto com os jogadores. O Atlético acabou ganhando a partida. A gente desceu para dentro do campo,
olha, te falar, cara, sensação única. Você subir as escadas do campo, olhando o estádio todo apagado, só as luzes de celular acesas, o hino aumentando de volume, os fogos de artifício estourando no céu e a galera levantando, porra, dá um arrepio até hoje, sim. E não virou Atlético. Hã? E tu não virou Atlético. Então, Agora tem o time. mas aquilo ali independente de torcida, se você é Galo, ou então se você mesmo era América Mineiro, que estava ali disputando a final e que acabou perdendo, aquilo dali te faz arrepiar. E aí você olha pro lado e você vê o pessoal chorando, e você vê, porra, filho, esposa, todo mundo lá chorando e não acreditando no que estava vivendo. É muito aquilo que você falou. Poxa, todo mundo saiu ganhando ali. A gente, por fazer com que o nosso negócio, de fato, seja entregue e ver aquilo ali acontecendo, pra gente é um baita de uma conquista. Do outro lado, as pessoas que pagaram para aquilo ter um momento incrível que eles nunca iam ter acesso, e a entidade que, poxa, tá ali apagando fogo todo dia, conseguir ter um recurso entrando, e um recurso esse que ela nem imaginava que poderia ter sido criado, sabe? Sim. Isso é muito bacana. Cara, sobre o produto, posso sugerir brevemente um produto? Você sabe Claro. qual é o segundo esporte mais praticado pelos brasileiros? É o vôlei, É né? o surf. É o surf? É o surf. Ano passado eu fiz uma viagem de surf com meus amigos e eu tava procurando uma lycra diferente. E eu pensei, a lycra que o profissional usa na etapa, o que fazem com essa lycra? Então fica a minha sugestão. Eu adoraria comprar uma lycra de um profissional, Uhum. tá? Quem sabe, então, você pega uma também, a gente estava conversando antes de começar o podcast, a lycra dos surfistas poderia ser um produto fantástico para estar no portfólio de produtos, por exemplo. Então, não sei se eu dou spoiler, se eu não dou, mas fique esperto que agora no WSL, pra você ver, pra você ver, não sei se é Lycra, mas pode ser coisa melhor. Pô, que bacana. que, Parabéns. que tem lá que vai aparecer no nosso site lá. E Saquarema? Você acha que Tinha aparece agora? Vai ser lançado lá perto do momento do WSL de Saquarema. Você vai ver uns Pô, negócios bem bacanas no nosso estaremos lá, site também, parabéns. em relação ao surf. Tinha uma empresa, não vou falar o nome, mas que ela fazia com resto. Ela não fazia que nem a Play, que pegava de... Aquela que o Medina usou na final e foi campeão. Não, eu acho que pegava resto que sobrava, porque assim, fazia os cortes, fazia umas pulseirinhas também antigamente. Foi com mais uma... sim. Mais uma... Mas não é a pulseirinha daquela lycra, né? É Aham. diferente. Também não ajudava, né? Ajudava só o cupcake. Uhum. Mas você... Caramba, eu tinha uma pergunta muito boa, mas eu acabei esquecendo. Bom, queria saber... Bom, entrar nesse ponto, já dando alguns spoilers, que você já deu do surf e do Stock Car, existem outros lugares que você quer expandir? Qual é o que você ainda não está, que você fala assim, pô, se eu pudesse... Próximo, ou se eu pudesse não, porque provavelmente, sendo você, vai. Mas qual é o próximo que você quer entrar dos esportes? O entretenimento. O Rock in Rio é um dos grandes objetivos nossos também. Então, a gente tem a mesma essência, a gente tem a paixão ali sendo envolvida no meio, sabe? Então, entrar no meio do entretenimento, da música, a gente já colocou o nosso pezinho, mas foi de forma pontual. E eu acredito muito que a gente consiga replicar o que a gente está fazendo dentro do esporte, da mesma forma também no meio da música, sabe? Então, quando a gente olha para trás, a gente consegue observar que coisas que mexiam com paixão, sendo utilizadas da maneira correta, conseguiram alcançar resultados que nenhuma outra ferramenta foi possível alcançar. Se a gente olha e vê que na África do Sul, Nelson Mandela usou o rugby para unir negros e brancos, cara, ele percebeu que por mais sensacional que ele fosse, pela oratória mais incrível que ele tivesse, não ia ser ele sozinho. Ele tinha que juntar com uma paixão nacional. Ele pegou o rugby e conseguiu aproximar negros e brancos. Pelé, quando foi jogar lá na Nigéria, ele conseguiu fazer uma guerra parar para assistir-lo jogar bola, velho. Poxa, imagina, hoje a gente consegue fazer isso na guerra entre Rússia e Ucrânia. Ele conseguiu fazer uma guerra civil, parar durante 1 ou 2 dias, né? Acho que foram 2 dias, final de semana que Santos estava ali jogando bola,
para assisti-lo durante uma partida. Então, eu quero... a gente acredita, né? Pegar essas paixões, sejam elas esporte, sejam elas entretenimento em geral, e fazer com que elas também sejam grandes protagonistas na mudança da vida de muitas pessoas, sabe? Maneiro, muito bom. E aí, entrando também nessa questão de empreendedorismo, eu queria saber de você uma coisa. Não é fácil, né, lidar com pessoas. E eu queria saber de você se, mesmo apresentando toda essa causa da Play for Cause, e aí não precisa entrar em nome nem nada, uma frase que eu até anotei aqui no nosso roteiro, que é: e o que eu ganho com isso? Você já enfrentou alguma coisa nesse sentido? Aí pode ser jogador de clube de entretenimento, tá? Mas aí, qual é a minha parte? Como é que você lida com essa situação? Não, então você não entra, ou então tem que ser alguém que tem esse viés 100% altruísta, ou então vocês contribuem pro clube também, ou tem que abraçar a causa? Você já teve, ou é uma aceptabilidade muito... Não, já teve, e é normal que tenha, tá? Eu enxergo isso daí até mesmo como uma forma de, poxa, eu tenho que entregar algo de fato que aquela pessoa que está do outro lado da mesa enxergue valor para assumir um compromisso. Porque não adianta acreditar que o outro lado vai fazer uma parceria por amor, por paixão. O momento inicial pode até ser, pessoal, mas vai fazer 1 ou 2 vezes. E aí, como é que você faz algo que seja recorrente, que gere realmente a diferença na vida das pessoas de forma perene, e não uma vez que seja fogo de palha? Então a gente tem que entregar algo que seja valioso para o outro lado, sim. Hoje em dia, a nossa principal moeda de troca é a visibilidade que a gente consegue entregar em nossas campanhas. Então, o último dado que eu tenho atualizado foi de semana passada. Nesse último ano, em 12 meses, foram 647 reportagens que a gente saiu na mídia, né? Que tiveram a matéria, as ações que a Play faz saindo na mídia. Então, se você, poxa, quase aí 2 matérias por dia, mais ou menos, saindo na mídia. Então, o que a gente entrega é essa visibilidade. Olha, com a gente, poxa, além do impacto ser gerado lá na ponta, a gente vai conseguir fazer com que você se torne referência nesse assunto. É a vaidade, né? Um pouco de sexy canvas isso. Né? Existe essa vaidade. É a torta, né? Você tá falando, todo mundo tem que, de alguma forma... Todo mundo tem que ganhar, entende? Então, vamos fazer uma parceria aqui. Poxa, vamos fazer uma parceria aqui? Você me dá, e você me dá. Beleza? Isso não é uma parceria? Cara, não é. Então, a gente acredita que sim, a gente tem que dar algo em troca para aquele nosso parceiro, sabe? E a maneira que a gente hoje encontrou, e que é uma maneira muito poderosa, a gente está enxergando, é exatamente esse retorno de imagem. Então, existem empresas, existem competições, clubes, que cada vez mais se preocupam com isso. Estarem se posicionando a favor. Poxa, vejam só o exemplo que a gente teve aí agora, recente, o Vinícius Júnior no Real Madrid. Existem empresas que apoiam o Real Madrid, que também apoiam alguns times aqui dentro do país, que começaram a se questionar, velho, será que eu tenho que atrelar minha marca a esse clube aqui? É um dos maiores do mundo. Você começa a ter esse tipo de questionamento nos patrocinadores, então sim, é muito importante que você esteja alinhado de forma ética, com princípios, e a gente acaba ajudando a esses personagens estarem alinhados com os princípios que a gente acredita. Então, essa daí é uma das maneiras, quando surge esse tipo de questionamento, a gente consegue contorná-lo através desse tipo de... Às vezes a pessoa não tem aquela obrigação de abraçar a casa, né? Falei, pô, tá bom, vou te ajudar, mas como é que eu vou lucrar com isso? Como é que você apresenta a métrica ali, tá aqui, ó. Olha quantas vezes saiu na mídia, olha a repercussão que vai dar isso, e no final do dia aquele CPF, aquele jogador, por exemplo, falando de futebol, é um CNPJ, é uma marca, é uma empresa. Uhum. O cara tem um lifestyle, um cabelo ali, uma forma de falar. Ontem o Gabigol deu uma declaração que todo mundo adorou, falou que o Flamengo não é Big Brother. Imagina o quanto isso vai vender, vai repercutir.
Então acho que isso comunica muito também naquela quebra de objeção que você trouxe. É verdade. E deixa eu te perguntar, curiosidade. Algum jogador chegou pra você e o André, tudo bem, no Instagram, e falou, pô, o que eu posso ajudar, o que eu posso fazer? Enviou uma camisa, enviou alguma coisa? Se você puder compartilhar. Claro. Eu vou compartilhar uma campanha que a gente fez no início da pandemia. Antes da pandemia, a gente só trabalhava com futebol, né? Então, o nome da empresa era Football for a Cause. E aí, durante a pandemia, vocês se lembram de uns desafios que tinham para o pessoal se entreter em casa? Que tinha desafio do balde de gelo, tinha desafio do papel higiênico, que ficava fazendo embaixadinha com papel higiênico para saber. Enfim, e era um jogador desafiando o outro. A gente se questionou e paramos pensando, poxa, pessoal, essa galera tá usando o canhão de comunicação que eles possuem para atingir um mar de gente, para fazer alguns desafios legais, bacanas, que vão entreter durante um tempo. Mas será que não tem como usar essa mesma ferramenta para gerar um impacto efetivo na vida de tantas pessoas? Então, a gente surgiu com o seguinte desafio. Pegue você, jogador, atleta, pegue uma camisa que faz parte do seu acervo, que você tem aí, que marcou a tua história, e destine ela, marque a gente no seu Instagram e tudo, destine ela para que a gente possa fazer a venda e ajudar as entidades e as pessoas que estão precisando nesse momento de dificuldade. Era logo no início mesmo de pandemia. Acho que foi em abril de 2020, né? Começou em março o lockdown, né? E em abril a gente veio com essa campanha. No final, no início foi o Richarlison que comprou a ideia, pegou um item da coleção dele, anunciou, marcou outros 2 jogadores. Esses outros 2 jogadores acabaram marcando outros 2, e assim foi indo. E aí perdeu o controle, foi uma campanha gigante com mais de 120 atletas ali participando, e acabou que a gente saiu do ramo do esporte, porque Richarlison chamou Neymar chamou o Bruninho do vôlei, que chamou o pessoal do samba, e aí a gente expandiu. Então era um site Football for a Cause, só que tinha coisa de basquete, coisa de vôlei, não fazia mais sentido a gente ter aquele nome. Então a gente acabou expandindo, e diversos atletas naquele momento tiveram essa proatividade que você disse. Poxa, de irem lá, pegar um item importante para eles e, poxa, conseguir nos contactar e fazer com que aquilo ali fosse gerar recurso para quem mais precisasse lá na ponta, sabe? Então foi um exemplo de corrente que mostrou muito claramente pra gente, cara, esse pessoal, ele quer ajudar, ele só não sabe como. E a Play pode ser uma ferramenta para isso, entende? E graças a Deus a gente está conseguindo cada vez mais ser essa ferramenta para essas pessoas, uma alternativa. Essa galera veio de baixo. A maior parte deles vieram de baixo. Eles querem ajudar. Eles só não sabem como. Tem 1 milhão, assim como nós, pleiteando pelas camisas, pelos itens, existem, né, um mar de gente fazendo mesmo. Por que eu vou entregar talvez para Play e não entregar para o amigo do meu filho, para o cara que estaciona o meu carro na churrascaria que eu costumo ir sempre e tal? Cara, porque a gente consegue fazer com que isso daí se transforme em impacto para muito mais pessoas, não só para uma, entende? Com certeza. Então, a partir desse momento, eles começam a ver um valor agregado em, poxa, então eu consigo com eles impactar muito mais gente. Então, beleza. Então, poxa, pessoal, vamos fazer uma ação aqui junto? E aí a gente consegue desenhar essas ações com eles. Maneiro. Vocês fizeram alguma ação na Copa agora? Tentaram ou pensam fazer? Na Copa agora feminina? Não, na Copa do Mundo ano passado. Copa do Mundo do ano passado a gente fez, mas não são iniciativas institucionais. Porque quando você fala de Copa do Mundo e Olimpíada, tem muito cuidado ali no meio. Porque você não pode falar nesses nomes sem ser o patrocinador ou marca parceira oficial desses eventos. Entendi. Porque existe um cuidado muito especial com quem você está falando e tal. Então, a gente não conseguiu de forma institucional. Mas agora, para a Copa do Mundo Feminina, a gente está desenhando um projeto junto com o CBF, junto com o Nike. Então,
Vamos ver se a gente consegue fazer isso daí, tirar do papel esse grande sonho que a gente tem junto com a Copa do Mundo, que, poxa, é uma grande vitrine para que a gente possa espalhar para o mundo inteiro. Olha, pô, que bacana que a gente está fazendo aqui. E ser usado como exemplo mesmo, velho. Pô, tem como a gente conseguir fazer isso daí em outros esportes, enfim, em outros eventos culturais e usar desses grandes eventos esportivos como catapulta, sabe? Sim. E nos dá o holofote para que a gente chegue em ambientes que a gente nunca sonhava em estar, sabe? Isso aí é bacana. Legal, André. Bom, a gente tá chegando no fim. Eu tenho mais duas. Se você tiver mais assuntos, se quiser fazer uma pergunta, eu posso passar aqui. Fazer um breve comentário, André, que me veio agora. Você já parou para pensar que a tua empresa ela tem um valor agregado de ESG gigantesco? Environmental, Social Governance. Meio ambiente. Otimização dos materiais. A rede do Maracanã, ela não foi incinerada. Ela circulou para você, para outras pessoas. Social, carro-chefe, construção de escolas em outro continente. Está no DNA da Play for Cause. E governança, eu entendo que uma das coisas, das métricas da governança é a transparência. É a pessoa vendo, vocês fazendo uma análise de todas as ONGs que são beneficiadas. É muito bacana isso. No Instagram aparece bastante. Me parece que isso, acho que você foi percebendo isso de forma orgânica, né? Porque ESG parece uma coisa tão distante. Pô, a gente está falando de empresas gigantescas que têm ação listada em bolsa, mas na realidade, olha o que você conseguiu. Você usou o ESG como forma de empreendimento mesmo, né? Enquanto as pessoas tentam botar o ESG para poder se adequar ali. Com certeza, exato. Isso daí é um negócio muito bacana, porque a gente surgiu a partir dele. Não precisamos pegar uma API e acoplar aqui ao nosso negócio, né? Cara, exatamente. Então tá um pouco na nossa essência. Total. E a gente foi percebendo isso daí ao longo do caminho, como você mesmo falou. Por exemplo, ações. Hoje a gente divulga muito mais, tudo nas nossas redes sociais. Tudo. Mas nem sempre foi assim. A gente fazia muita coisa e não botava nas mídias, sabe? Depois de pouco tempo pra cá que a gente falou, não, velho. Olha, a gente visita as instituições todo mês que a gente visita as instituições que a gente ajuda. Todo mês a gente passa em uma delas. A gente visita, a gente entra em comunidades que não é comunidade que tá ali, pô, Zona Sul, Leblon, Ipanema, não. Cara, é no meio da Cidade de Deus, onde você vai passar do lado de boca do pessoal armado e tudo. Vamos entrar lá dentro mesmo e ajudar aquela instituição. A mais recente aqui agora foi no Caju. Então, mesma coisa que a gente vê, enfim, foi a Barreira do Vasco. Pô, área super complicada ali do lado, que a gente fez questão de entrar lá para ver o trabalho sendo feito. Então, isso daí, para nós, da empresa, é muito gratificante, porque a gente vê que o trabalho que você faz ao longo do dia inteiro, que é atrás do computador, que não é aquele glamour de dentro do estádio, de na pista, na estoque e tal, aquele trabalho que você faz atrás do computador, tá ali, você tá vendo o resultado, naquela família, sabe? Sim. Poxa, entrei na Barreira do Vasco, recebi ligação do pessoal que recebeu a nossa ajuda, agradecendo. Cara, você não sabe o quanto a sua ajuda foi necessária pra gente aqui, quando a gente perdeu tudo nas enchentes. Então isso daí não tem preço. Só que guardar lá pra dentro da equipe, poxa, por que você vai guardar pra dentro se você pode mostrar pra todo mundo, sabe? Então, essa transparência, inclusive, foi um negócio que a gente foi aprendendo no meio do caminho. A gente nunca fez. E é uma corrente do bem, né, cara? Quando alguém mostra ali no Instagram, por exemplo, uma atitude solidária, uma doação de alimentos, de roupa, de grana, isso gera um efeito positivo. Não é o cara que tá querendo se mostrar negativo. Se ele entendeu dessa forma, ele tentou tudo errado. Eu acho importante isso também. As pessoas falam, tem o fundador do Razões para Acreditar. Vocês conhecem aquela página? Razões para Acreditar? Não. Muito bacana. Conhece? São várias fotos bacanas. Realmente você acredita na benevolência da humanidade. É isso, exato. O Vicente, que é um dos fundadores lá. E a gente
troca figurinha de vez em quando, e ele bate muito nessa tecla. Tem que mostrar sim. Mas poxa, eu tenho vergonha, ou então as pessoas podem achar que eu tô... Cara, você vai ser exemplo. Você vai arrastar pessoas a fazerem igual. Então, não guarde isso só para você, porque a partir do momento que você guarda isso só para você, você está sendo egoísta. Você está guardando, represando um potencial gigante de impacto, porque outras pessoas podiam estar olhando o que você está fazendo e querer fazer o mesmo, e aí você está represando isso. Então, vai lá, faz. E se os outros quiserem incentiva pensar... também as pessoas a comprarem. Pô, realmente, tô vendo realmente que o negócio está acontecendo. Exato. E, enfim, se tiver meia dúzia de gato pingado interpretando de outra maneira, paciência. A gente nunca vai agradar todo mundo. Então, não tem problema nenhum em relação a isso. Bom, tenho duas, vou juntar numa só pra gente fechar, André. Que seria... Queria saber de você, o empreendedorismo não é para qualquer um. Queria que você destrinchasse e escolhesse uma das dores que você diria, olha, isso aqui é o mais desafiador, ou foi o mais desafiador na minha trajetória. E, para fechar, aonde você gostaria que a Play estivesse em 5, 10, 20 anos pro futuro? Show de bola, show de bola. Bacana. A primeira, a gente estava até conversando aqui antes do nosso bate-papo começar, né? Eu acho que o mais difícil da trajetória empreendedor em si, seja em qualquer área que você esteja, é o romance que trazem para a área de empreendedorismo, né? Cara, você tem que... As pessoas não sabem o significado da palavra resiliência. Assim, até começar a empreender. Eu sou fã, assim, eu acho que empreender é um pouco de cada um, sabe? Ter aquele drive, aquela essência de, poxa, puxar iniciativas novas. E não é porque uma pessoa tem isso que ela é melhor do que a outra. Hoje, por exemplo, eu sou empreendedor, tem pessoas que trabalham comigo que não estão empreendendo no negócio delas, mas elas estão acreditando no seu sonho, sabe? No meu sonho. E, graças a Deus, tem pessoas que fazem isso, exercem esse papel muito bem. Senão, a gente não ia ter conseguido construir nada se não fossem essas pessoas. Então, eu acho que, dito isso, acredito que a romantização do empreendedor é muito perigosa, porque falam a todo momento pra gente que vai ser uma trajetória, poxa, que você vai conseguir alcançar seus sonhos, que você nunca vai pensar em desistir, nada disso, bababá. Velho, não é nada disso, viu? Isso daí tudo é Instagram que você vê, sabe? Frases motivacionais bonitas e tudo, com paisagem das borboletas rosas, céu azul. Cara, não é nada disso daí na realidade. A verdade mesmo, no chão de obra lá, é você acreditar numa certeza que é só sua e mesmo assim você ir para frente com vários nãos das pessoas te dando. E esses nãos não vão te desmotivar, vão te desmotivar sim. Você vai achar dia sim, dia não, que poxa, a coisa não vai dar certo, que vai tudo por água abaixo e tudo. Mas ter aquele gás de, poxa, não, vou puxar aqui só mais essa, só mais essa, só mais essa, te faz olhar para trás hoje e ver o quanto você andou, entende? Então é muito semelhante a treinamentos de equipe de alta performance, seja BOP, seja bombeiro, que eles são submetidos a situações muito críticas. E o que faz essa galera passar por esses desafios? Eles saberem, cara, é só mais hoje. E aí você acredita que é só mais hoje? No dia seguinte você acredita também, é só mais hoje. E com o passar do tempo, você passa a encarar essas dificuldades com menos variações emocionais. E aí você acaba entendendo que a vida é assim. Mas no início, antes, quando todo mundo fala que, poxa, é tudo muito bonito e floreia essa parte do empreender, você acredita que quando vem o primeiro problema, o segundo, o terceiro, o quarto, um atrás do outro, você acredita que você está fazendo algo errado.
Mas não, na verdade é só porque o pessoal não quer falar dessa parte. Então eu gosto muito de falar dessa parte porque, olha, você que está empreendendo aí, está acontecendo diversos problemas, relaxa, tu não está errado não. Tá no caminho certo, tá pensando em desistir, também não tá errado, não. É assim mesmo que rola, viu? Mas pensa, velho, é só mais hoje. Então, vamos dar o gás hoje? Vamos. Aí você vai ver que as portas vão se abrir, entende? Que vai chegar o amanhã, que vão surgir outros desafios, e é isso mesmo. Eu acho que a vida no fundo, é a alternância de problemas a serem resolvidos. Nunca vai estar estabilizado. Se está estabilizado, se está sem nenhum problema para acontecer, irmão, é porque você está morto. Então, se você não está morto, se você está vivendo, vai aparecer problema o tempo inteiro para você resolver. Então, encara hoje como sendo um problema novo para ser resolvido. Pô, amanhã vai ter outro. E encara isso com naturalidade, sabe? Eu falo muito com o pessoal lá da minha equipe. Sexta-feira, bateu 2 horas da tarde, é um momento que todos os problemas chegam pra gente resolver ali. Então, daqui a pouco tá batendo esse momento. Vou estar lá com eles e tudo. Mas pra gente resolver, mas com leveza, cara. Porque tem que ser assim. Se você encara poxa, muito mais rigidez e tudo, você não aproveita o processo. Não é desde o início. Foi um aprendizado que foi adquirido. E se eu pudesse passar para alguém que esteja iniciando, seria essa mensagem. Fica tranquilo, é normal, tá? Pensar em desistir é normal, ter problema pra caramba é normal. Tenha só a certeza de que, poxa, daquilo que você está fazendo é algo bacana, vai gerar um impacto, é importante para você. Cara, pensa, é só mais hoje, amanhã vão ser novos problemas e vamos estar ali com gás para resolvê-los também. Tem muito de arte da guerra nisso que você está falando de Sun Tzu, One More Day, mais uma fronteira, vai mais um pouquinho ali, muito legal. Já leu? Já li. Aprendi pra caramba com ele, cara. Também, lá no início, ter esse conceito de resiliência aí, trazido pelo livro A Arte da Guerra, cara, é muito importante. É que nem aquela metáfora, né? Eu sou ansioso pra caramba. Pra eu aplicar, se aplicar, você me ensina, mas é você dirigir à noite, você vê o farol só apontando ali na frente, para de ficar preocupado muito lá na... Você vai dirigindo ali, que você vai chegar lá, cara. Exato, então, assim, exato. Eu sou ansioso pra caramba, já penso logo lá daqui a 5 meses na frente, mas é mais ou menos o que você tá falando. E falando um pouco nisso, né, que você trouxe, né, de ansiedade, de pensar 5, 10, 15 anos lá na frente, que foi a próxima pergunta, né, Guilherme? Olha, onde a gente quer chegar e ser reconhecido como uma empresa que transformou grandes paixões em ferramentas de impacto social. E ser reconhecido como empresa case for profit que conseguiu realmente fazer isso. Nós temos 2 desafios, né? Que são as conquistas de impacto social que a gente gera no nosso dia a dia, gerando esse recurso e financiando entidades a resolver problemas complexos, que hoje a gente já faz. Mas um outro grande legado que a gente quer ter daqui a 10 anos, por exemplo, é exatamente ser lembrado como, poxa, aquela empresa que foi lá, quebrou aquele tabu de que antes não dava para fazer, não dava para você gerar impacto e gerar lucro ao mesmo tempo. Dá sim. E uma coisa é combustível para outra. A gente não pode ignorar. A gente não pode ignorar a realidade pensando que vai conseguir construir uma realidade melhor ignorando a realidade atual. Não, a realidade atual é essa, gente. Então, para construir uma realidade melhor, a gente tem que usá-la sim a nosso favor. Ela tem que pertencer ao desenho da solução de uma sociedade melhor. Então, não adianta a gente ignorar e julgar simplesmente, entende? Então, são esses 2 grandes objetivos. Ser reconhecido como empresa que conseguiu transformar grandes paixões em impacto social e ser reconhecido também como a empresa que conseguiu quebrar esse tabu. Ganhar dinheiro, gerar lucro, é possível sim, ao mesmo tempo de gerar impacto social. Coisa meio efeito borboleta aqui. Já imaginou um molequinho lá de mal e bate na tua porta? Tudo bem, eu vim te agradecer porque a tua empresa botou dinheiro e hoje eu me formei, eu sou diplomata,
quero investir na tua empresa, vira um investidor, um sócio. Já pensou coisa maluca, coisa bacana Então, que seria? é muito bacana. Poxa, pode acontecer, Total. sabe? Não é algo distante. Poxa, mas não, cara, pode acontecer. A gente já vê pessoas de entidades que a gente apoiava lá no início, né? Cara, hoje, poxa, já descobriu que existe faculdade. Antes não sabia que dizia. Já está dentro da faculdade. Cara, a partir do momento que esse cara está dentro da faculdade, ele começou a quebrar um ciclo de vulnerabilidade que ele viveu e que os pais, os avós viveram a vida inteira. Dali para frente. Então, o impacto que a gente gera não é só o impacto contado das 20 mil pessoas impactadas diretamente que a gente apoiou, mas é também da vida dali para frente. Pô, ela conseguiu quebrar a linha da pobreza, conseguiu para ela e para o restante da família inteira, sabe? Então, uma iniciativa muito legal que a gente teve, assim, só até trazendo como exemplo, foi a primeira atividade dentro do Brasil que a gente apoiou, que foi uma turma. Cada camisa nossa vem escrita uma ação que a gente ajudou a conquistar, né? Essas aqui são 20 toneladas de alimentos doadas e tem uma que são 52 alunos alfabetizados. Junto com a Parceiros da Educação, uma entidade aqui do Rio de Janeiro, a gente financiou com que 52 alunos tivessem a sua alfabetização sendo concretizada, alunos esses jovens e adultos, e no final nós produzimos livros para cada um deles, sendo escrito por cada um deles sobre a sua própria história. Então você vê ali histórias de pessoas que vieram, poxa, com uma mão na frente e outra atrás do Nordeste, pessoas que foram agredidas sexualmente, chegaram no Rio de Janeiro fugidos de pai, ou padrasto que estavam assediando. E aquilo dali, as pessoas, a partir do momento que sabem ler e escrever, e elas estavam recebendo ali um livro que foi confeccionado, que tem a história dela escrita ali, e que foi escrita por ela olha para aquilo e fala, velho, eu consegui. Eu vim lá de trás, não sabia ler e escrever há 1 ano atrás, agora eu tô com um livro que foi produzido por mim, sabe? Então, a partir daquele momento, você empodera ela. E você mostra, olha, você é capaz de fazer isso e fazer muito mais. Então, essa girada de chave que a gente consegue dar nessas pessoas, poxa, é um negócio muito bacana em que às vezes a gente não sabe nem a dimensão que aquilo dali vai atingir no futuro. Então, trouxe esse caso, assim, porque foi algo que me lembrou quando você falou, poxa, da pessoa lá atrás vindo batendo na sua porta. Pô, teve gente virando pra gente falando, olha, André, que bacana. Cara, olha só, escrevi aqui, tá aqui o meu livro e tudo, ó, e vocês são parte disso, sabe? Então isso é super gratificante, realmente. É uma boa forma da gente caminhar pro final. Dá pra gente ficar aqui mais 1 hora falando. E, bom, André, queria agradecer a sua presença. Mais uma vez, você ter aceitado o nosso convite, compartilhar essas experiências. E foi muito bom ter você aqui, tá? Laporta também por ter me acompanhado. E vamos ficar por aqui. Se quiser dar um abraço pra galera, sigam a Play for Cause lá no Instagram. Se quiser dar um recado final pra galera. Pessoal, para terminar aqui, queria agradecer demais vocês pelo convite. Falar sobre a Play como falar, é uma parte minha, sabe? Então, adoro falar sobre a nossa história. E mensagem final, queria deixar para o pessoal que está assistindo. Cara, ninguém falou que vai ser fácil, sabe? E não é realmente. Mas nesses momentos que talvez vocês passem de, poxa, decisão e tudo, pergunte para si mesmo, qual que é o e se que eu estou disposto ou não a dormir com, sabe? Então, se e se eu tivesse feito isso lá atrás, essa dúvida, na hora de botar a cabeça no colchão para dormir, ela incomoda muito mais do que você ir lá, meter a cara e levar um não, talvez, e, poxa, quebrar a cara, não dá certo. Então, tendo essa oportunidade, vai lá. Sim, vale muito a pena. Não leve isso daí
para suas noites de sono, perturbar. É esse tipo de pensamento que eu tenho em todo momento que a gente, lá na empresa, precisa tomar alguma decisão difícil e tudo. Então fica essa mensagem para vocês e plantem essa semente de que em qualquer lugar que vocês estejam, dá para construir relações onde todos os envolvidos ganham, sabe? Entre deixar o seu legado no mundo ou, poxa, gerar algo que seja sustentável financeiramente, gere lucro, tudo, não precisam ser caminhos distintos. Eles são caminhos que podem sim ser juntos e caminhar juntos. E leve isso daí para todas as atividades que vocês estejam fazendo ou planejem fazer aí para frente, beleza? André, muito obrigado. Lapó, obrigado. Gente, estamos aí no Spotify e no YouTube. E um abraço grande. A gente se vê aí no próximo episódio dessa nossa segunda temporada. Tchau, tchau. Valeu.